Amém. Meus irmãos, nessa noite não só nessa noite, mas em alguns meses, eu tenho refletido em cima deste texto. Essa passagem, ela fala pessoalmente ao meu coração de maneira poderosa, e por muito tempo eu tomei esses dois versículos como versículos pessoais, como versículos que eu tenho que sempre recorrer de vez em quando, em minha vida, como ministro, como pessoa, eu tenho que reler, ler, meditar e tomar lições desse texto. Fala de um homem chamado Jabes, e eu quero falar aqui a pessoas que me assistem em suas casas e também aqui na igreja, a pessoas que, quem sabe, de vez em quando repetem a máxima: por que eu estou aqui nesse mundo? Será que minha vida foi feita para ser provada e testada todo o tempo? Será que a minha vida foi feita para passar por vales e desertos todo o tempo? Será que eu tenho que viver recorrendo à minha fé o tempo todo? Como pastor, eu já ouvi algumas ovelhas, alguns amigos, pessoas que vieram conversar comigo, dizendo: pastor, será que eu estou aqui nessa terra para cumprir um karma? Será que eu estou aqui nessa terra apenas para sofrer? Parece que o projeto da minha vida deu errado. Parece que Deus me cria e de repente no projeto de Deus alguma coisa não deu certo. E todo tempo eu tenho que pedir: Deus me livra, Deus me ajude, Deus me resgata. Parece que a minha vida é uma gritaria diante de Deus: Senhor, me socorre. E é verdade que muita gente se sente assim. É verdade que muita gente se sente como se estivesse sufocada, como se o seu nascimento já trouxesse problemas, como se a sua própria existência fosse um peso em si mesma, como que a relação parental, a relação entre famílias já fosse um problema em si, como estar trabalhando já fosse um problema, como se houvesse dores em todos os setores da sua vida. É choro no trabalho, é choro na família, é choro na igreja, parece que em volta dele só tem problema. E sabe, irmãos, essa realidade é mais comum do que você imagina. Essa realidade de pessoas que sofrem muito é mais comum do que você possa imaginar. Gente que vive de clínica em clínica, de especialista em especialista, sendo tratada das suas dores, dos seus passados, dos seus problemas, dos seus traumas, daquilo que ficou do passado. Quantas pessoas nessa pandemia estão no seu limite? Gente que tentou se matar, gente que visita e revisita os especialistas na mente humana para poder resgatar o pouco de dignidade que sobrou. Eu não sei se você faz parte desse grupo, mas certamente nós vivemos, como disse muito bem a Cecília, nós vivemos tempos difíceis onde as pessoas não conseguem ver amanhã. Quantos amigos meus, empresários, quebraram, quantas pessoas próximas de mim perderam o emprego, e aí vem diante de você dizer: pastor, o que eu faço? E a maior saída do crente, ou a única e mais eficaz saída do crente, é orar ao Deus do crente. A única e melhor saída para aqueles que creem em Deus é orar nesse Deus que fez céus e terra e formou um homem. E a oração, quando nós nos envolvemos com Deus, apesar dele já conhecer o nosso coração, saber aquilo que nós iremos orar, Deus quer ouvir da nossa boca, em um relacionamento íntimo com Ele, o que você quer do teu Deus. E nós estamos lendo aqui a respeito de um homem chamado Jabes. 2 versículos apenas para falar uma história grande e profunda. 2 versículos que, se nós não parássemos com atenção para ler, talvez nós não saberíamos quem ele é e por que ele está aqui. Nós estamos aqui entre os capítulos 1 ao 9 de Crônicas, do primeiro livro das Crônicas de Israel. Nesses primeiros capítulos fala a respeito da genealogia daqueles que entraram na terra prometida. Fala dos descendentes das 12 tribos, ou dos 12 patriarcas. E de repente, nesse amontoado de genealogias, que nós quase sempre passamos as páginas da Bíblia, porque é chato. Teve uma ovelha uma vez que me perguntou: pastor, eu preciso ler crônicas? Quando der genealogia eu posso passar porque é cansativo?
Bem, você pode até passar, mas muita coisa pode se esconder aí, você não vai ver. Como, por exemplo, 2 versículos que trata de uma pessoa importantíssima. Nos versículos 9 e 10, traz um homem chamado Jabes, dentro da genealogia de Judá. O que é Judá? Judá vocês conhecem. Judá foi um dos filhos de Jacó, com muita importância histórica, uma importância tremenda, porque da sua tribo sai aquele que é o leão da tribo, de onde? De Judá. Judá faz parte daquele conjunto de tribos que permaneceu fiel depois que a nação se dividiu. Judá é o reino onde abriga o templo do Senhor na capital Jerusalém. Judá é o nome da tribo conhecida por glorificar a Deus. Aliás, o nome Judá significa louvores ao Senhor. Lindo nome, linda história. É uma tribo de heróis, é uma tribo de gente valente, é uma tribo de vencedores, é uma tribo de pessoas cheias do Espírito de Deus, é uma tribo de gente famosa. Mas de repente, no meio da família de Judá, gente que carrega o nome de alguém que é louvores a Jeová, tem um nome chamado Jabes. E o que é Jabes? Diz a Bíblia que quando nasce Jabes, quando nasce esse menino, a mãe coloca o nome desse menino de Jabes, porque ela sofreu na hora do parto. E nesse sofrimento, vocês conhecem a tradição entre os hebreus, que quando nascia um filho, a mãe colocava o nome nesse filho dependendo da situação de Israel. Ou uma situação importante para designar, por exemplo, a característica psicológica da pessoa, a característica social do momento que estava acontecendo aquele parto. Por exemplo, quando nasce Moisés, na verdade o nome dele foi uma inspiração, porque ele foi tirado das águas. Então colocam o nome daquele menino de Moisés, porque tem a ver com o advento, tem a ver com o momento. Jacó, ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. E aí, inteligentemente, olham para ele e dizem: esse é suplantador, aquele que vai pelos calcanhares, porque nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. E muito bem, isso aí não tinha a ver também apenas com o momento, com aquele momento, mas também com a própria característica psicológica de Jacó. Ele era assim. Uma certa feita, a mãe coloca o nome do seu filho de Icabode. Nasce no momento em que Israel estava vivendo um problema sério, social, religioso, político, econômico. E aí então nasce o menino e a mãe coloca o nome dele de Foi-se a Glória de Israel. Que nome horroroso. Mas é o jeito, é a mania, é o costume da nação dar o nome assim. Então, pelas circunstâncias, pela história, para mostrar a personalidade, a identidade da família, logo, quando nós falamos Jabes, que significa aquele que traz sofrimento, você imagina o estado psicológico daquele rapaz, já imagina a história daquele rapaz. Eu imagino Jabes entre os coleguinhas da escola, quando alguém falava para poder dizer o seu nome, levantava Jabes. Meu nome é Jabes. E as pessoas já entendiam o que significava Jabes, aquele que traz sofrimento à sua própria mãe. Quem é que quer ser lembrado por trazer sofrimento a alguém tão importante como a mãe? Ninguém. E Jabes carregava, infelizmente, traços da sua personalidade, traços da história, traços que pesavam ali o coração. Jabes era um nome que ele queria esconder certamente, porque lembrava sofrimento. E quantos de nós, quando alguém fala do nosso nome, já lembram daquele que sofre, aquele que chora, aquele que pede socorro? Quantos de nós, quando são apresentados, o nosso passado parece que chega primeiro do que o nosso presente? Parece que quando chamam a gente pelo nosso nome, o nosso passado se apresenta primeiro. Como que se o nosso nome atual, a nossa característica atual não tivesse importância. Quantos de nós carregam um passado que nós gostaríamos de esquecer?
e muitas vezes não conseguem olhar nos olhos das pessoas, não conseguem encarar as pessoas de frente, porque ao olhar as pessoas, vem uma carga emocional, como aquele que faz o outro sofrer, ou aquele que chora demais, ou aquele que carrega tal característica. E muitas vezes nós carregamos esse tipo de características em nós e pedimos: Deus, até quando? Como nos livrar desses estigmas? Como nos livrar dessas identidades impostas? E veja, Jabes aqui não pediu para ser um homem que dá dor para ninguém. Jabes não pediu para nascer com essa característica. Jabes não teve controle na construção da sua própria identidade, foi imposta a ele. Jabes, se pudesse escolher, não escolheria o seu próprio nome. E quantos de nós estamos em situações que nós não escolhemos? Só que tem uma coisa: é difícil mudar nomes. Nós não podemos sair por aí mudando nomes, porque eu posso até querer mudar o meu nome, como muitas vezes quando eu era criança eu quis. Eu falei: não, eu quero mudar meu sobrenome, porque não é possível. Eu vou na escola, se apresenta, meu nome é Bruno da Hora. Já imagina, já pensa. E eu sou paulista, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, e da hora em São Paulo tem uma outra conotação. Então qualquer piada: olha, esse pastor aí é da hora, esse colega é da hora, eu não aguento mais. Então não faça essa piada porque é velha. Tem 34 anos de existência só. Eu não posso mudar o meu nome. Existem coisas que me aconteceram, que eu não posso passar uma borracha e dizer: não aconteceram. Aconteceram. Existem dores que eu jamais vou esquecer, porque aconteceram. Frustrações, feridas que foram feitas, que é difícil me livrar, porque já aconteceram e todos conhecem. E aí, quando eu leio aqui o capítulo 4, versículo 9, parece uma certa contradição o nome com o texto. Por quê? Porque diz o versículo 9: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Opa, tem alguma coisa errada aqui? Porque o nome não combina com a história. Jabes, em outras versões, foi o mais ilustre da sua família. Como assim? Jabes foi o mais nobre de sua família. Mas como? E aí eu entendi que Jabes ora a Deus, não pedindo que Deus mudasse o seu nome, mas que Deus mudasse a sua história. E ele vai diante de Deus. E como eu e você podemos mudar a nossa história? Vejamos a oração de Jabes. A primeira petição de Jabes foi, versículo 10, e orou Jabes a Deus, dizendo: ah, Senhor, abençoa-me. Mas que oração maravilhosa. Não há nada de errado de você chegar diante de Deus, dizendo: Deus, olha quem eu sou, olha quem eu fui, olha o estado que eu me encontro hoje. Olha, Deus, o meu coração como sangra. Olha, Deus, o grito da minha alma. Porque se até agora eu fui alguém sem bênção, eu te peço, Deus, abençoa-me com toda sorte de bênção. Jabes vai diante de Deus, contrariando a lógica, e ora ao Deus que muda as histórias e diz: Deus, abençoa-me. Aleluias. Irmãos, que oração simples, mas que oração poderosa. Eu vou diante do meu Deus, sempre que eu acho que diante de mim há um grande gigante, sempre que eu acho que atrás de mim vem um vagão de história para me atropelar, eu olho para o alto e digo: Deus, abençoa-me. Mas ele não para por aí. Ele continua a orar dizendo: Senhor, aumenta as minhas posses, ou aumenta as minhas terras. Em outras versões, amplia as minhas tendas. Sabe o que é isso?
E eu acho lindo isso na oração de Jabes. Ampliar tendas é como se fosse dizer a Deus: Deus, faça com que o meu termo, faça com que o meu espaço, que a minha visão vá além daquilo que eu tenho hoje. É muito além de dinheiro, é muito além de terra. Deus, amplia os meus termos, leva-me além, Senhor. Além desse mar que eu vivo, além desse sufoco que eu estou, faça-me enxergar além. Irmãos, quantos de nós não conseguem enxergar aquilo que Deus tem para além das nossas limitações? E Deus hoje quer avivar a tua fé, para que você enxergue aquilo que o olho não viu, para que você escute aquilo que o ouvido não ouviu, para que você sinta aquilo que não subiu ao coração do homem, e creia no que Deus quer fazer na sua vida. Senhor, amplia as minhas tendas, faça-me ir além disso. E nós, como igreja, temos que orar: Deus, faça-me viver além do sufoco que é a pandemia. Faça-me sentir o Senhor além do culto. Faça-me ter comunhão contigo além das programações da igreja. Senhor, eu quero ir além daquilo que eu vivo, daquilo que eu vivi, daquilo que eu experimentei. Eu quero ir além da história, eu quero ir além. Amplie as minhas tendas. Faça-me enxergar aquilo que o meu desespero não deixa, que a minha tristeza não deixa. Irmãos, existe algo que limita a nossa visão: é o desespero, é a falta de fé, é a tristeza. E enquanto nós estamos olhando para baixo, olhando para um lado, olhando para o outro, o Senhor quer que você olhe para cima, porque o Criador está lá, com as suas mãos prontas para fazer de você uma nova criação. Aquela criação triste agora é uma criação alegre. Aquele que se vestia de tristeza é transformado pelo Senhor. Aleluias. E ele continua orando. E eu acho maravilhoso aqui em Jabes, porque ele pede: Senhor, me abençoe. Eu não quero mais ser essa coisa que eu fui a minha vida inteira. Eu quero ser alguém abençoado. E isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver apenas com... Eu quero ser abençoado. Eu quero andar com um sorriso no rosto. Eu quero que a minha vida exale a tua bênção. E em segundo lugar ele diz: amplia as minhas posses, amplia as minhas terras, aumenta a minha tenda, leva-me além. Mas aí ele continua dizendo: que a tua mão esteja comigo. Sabe por quê? Porque não adianta eu ser alguém influente, abençoado, não adianta eu enxergar além, não adianta eu ter uma mente maravilhosa que chega lá na frente, no futuro, na frente de todo mundo. Eu não posso apenas orar: Deus, me dá visão de águia para que eu voe acima dos meus problemas, se o Senhor não estiver comigo. Sabe quem pensava desse jeito? Moisés. Moisés, ele tem todo o trabalho de tirar aquele povo da terra do Egito, e está lá no meio do deserto, e Deus ficou irado com o povo, porque o povo fez um bezerro de ouro. Aí Deus, com raiva, diz: Moisés, pega esse teu povo que você tirou do Egito. Olha só, é quando alguém está com raiva de um filho e fala assim: esse teu filho, eu sou pai, e a minha filha esses dias pegou a caneta da mãe e foi na parede e fez uma obra de arte na parede, recém-pintada, tão linda. Eu falei: essa tua filha, corrija essa tua filha, porque senão eu pego ela. Parece que deixa de ser teu na hora da raiva, né? E essa linguagem de Deus é interessante. Fala para Moisés: Moisés, pega esse teu povo que você tirou do Egito. Ou seja, Deus, eu fiz sozinho. Deus, eu fiz o fogo cair do céu sozinho. Deus, eu fiz a praga vir sozinha. Deus, eu fiz os primogênitos morrerem sozinho. Claro que não. Moisés escuta, intercede pelo povo. Então Deus diz para Moisés: Moisés, fazer o seguinte: eu vou mandar um anjo, para esse anjo levar vocês para aquela terra que eu prometi, porque aquilo que eu prometo eu cumpro, mas eu não irei no meio de vós. Vou mandar um anjo. Eu sei que muita gente hoje vai dizer: glória a Deus, Deus vai mandar um anjo, aleluia. Moisés, não. Se a
tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. O que ele estava querendo dizer? Eu prefiro estar num deserto, bebendo água da mesma pedra, comendo o mesmo maná todos os dias, a mesma carne que vem voando, mesma coisa. Eu prefiro estar aqui, tendo a sua presença em forma de coluna de fogo e nuvem sobre nós, vendo a sua Shekinah todos os dias no meio do tabernáculo, do que estar numa terra que mana leite e mel, ricos sem a tua presença. O que Jabes está dizendo aqui? Sim, me abençoa, amplia minhas posses, mas Deus, fica comigo, não me deixa, porque eu posso ser rico, mas sem a sua presença eu sou miserável, pobre, cego e nu. Sem a sua presença eu não dou um passo, sem a sua presença para sustentar os meus pés, eu não consigo chegar aonde eu tenho sonhado chegar. Então Deus, fica comigo, Senhor. Quando eu tiver que encarar a vida, fica comigo. Quando eu tiver que encarar o inimigo do dia a dia, fica comigo. Quando o medo tomar o meu coração, fica comigo. Ah, Senhor, quando quiserem me tirar do emprego, fica comigo. Quando faltar, fica comigo, porque a tua presença é o meu alimento. A tua presença é lâmpada para os meus pés, a tua presença me alimenta, a tua presença me cura, a tua presença me restaura. O teu rio, Deus, limpa o meu coração. Fica comigo, Senhor, que a tua mão fique comigo, porque o Senhor com a sua mão sobre nós é garantia de proteção, é garantia de bênção, é garantia de cura, é garantia de alegria, é garantia de paz no meio da tormenta, é garantia que nós estamos sustentados pela potente mão do Senhor que fez os céus e terra, e Ele cuida de nós. Jabes continua orando: Senhor, guarda-me do mal, porque ele sabe, ou ele sabia, que ele poderia estar num ponto alto, mas se o Senhor não o segurasse, o mal lhe ia dar uma pernada, e ele ia perder. Se ele não fosse segurado por Deus, o diabo teria vez sobre a vida dele. Se ele não fosse segurado por Deus, nós não poderíamos, ou ele não poderia continuar na sua jornada como filho de Deus, porque veja, não existem super-homens e super-mulheres. Se o Senhor não for conosco, ora diga Israel, os inimigos já teriam nos engolido, nos tragado vivo. Sabe o que é isso? Se o Senhor não nos sustentasse, nós não conseguiríamos estar aqui para adorar a Deus. Você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe neste lugar, porque de você mesmo você não teria forças. Se você hoje está feliz com o seu casamento, bem casado, é porque o Espírito Santo te manteve assim, porque você mesmo não pode manter nada bom em sua casa, porque o Espírito Santo trabalha em sua casa. Logo o crente tem que convidar o Espírito Santo: fica comigo, porque somente contigo eu posso resistir a Satanás, eu posso resistir aos dardos inflamados do diabo, somente contigo eu posso suportar, Senhor. Logo, não creia que você é forte, não creia que você é poderoso, convida o Senhor para participar da sua vida, e você vai ser um grande vencedor, em o nome de Jesus. E a última oração de Jabes é aquela oração que quando você lê, você fala: caramba, que profundo isso, ou que dolorido esse tipo de oração. Ele disse: Senhor, livra-me das dores. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Depois de tanto batalhar, o vencedor precisa parar um pouco para restaurar suas próprias forças. Todo vencedor é alguém que adquire muitas feridas e muitas marcas. Ninguém sai de uma guerra perfeito. Ninguém sai de uma batalha sem uma contusão. Ninguém sai de uma guerra de espadas sem nenhum corte.
Nós somos mais que vencedores, amém? Amém? Mas saiba, e você certamente sabe disso, você vai carregar muitas dores. Você vai olhar para seu passado como Jabes e vai ver, meu Deus, a minha mãe sofreu por minha causa. Eu não sei, se eu estivesse no lugar de Jabes, eu ia ficar muito triste, porque minha mãe é uma mulher maravilhosa. Quem conhece minha mãe sabe. Eu nunca, jamais vou querer pensar na minha mãe. Meu Deus, fiz a minha mãe sofrer. Eu jamais vou querer pensar uma coisa dessa. Essa era a marca de Jabes. E quantas outras marcas estão ocultas nas almas e nós não sabemos? Quantas dores a humanidade carrega? E aí Jabes vai diante de Deus e pede: Deus, me abençoa. Deus, aumenta as minhas tendas. Deus, fica comigo, guarde do mal. Mas eu não posso chegar ao futuro carregando uma âncora de passado. Eu não posso chegar lá no sucesso que o Senhor tem para mim, com tudo que o Senhor reservou para mim, com tanta dor, com tanta ferida, com tanta mágoa, com um rastro de sangue, de morte, que eu deixei, que eu provoquei, ou que fizeram em mim. Quantas pessoas querem ser vitoriosas em várias áreas da sua vida, mas não conseguem chegar no amanhã, porque tem tanta coisa agarrada, tem tanto lixo, tem tanta dor, tanto trauma, tanto choro, tanta coisa, que aquela expressão da sua fala diária corresponde àquilo que aconteceu ontem. Quanta gente não consegue rir mais, sorrir, porque o seu histórico é de dores. Eu conheço tanta gente bem de vida, eu conheço tanta gente famosa, eu conheço tanta gente que você olha nas telas e diz: esse aí é exitoso. Mas conheço também as dores da alma. Existe um grande privilégio que é ser pastor, que você lida com gente, vê a vitória das pessoas. Mas tem a parte ruim do ministério pastoral, que você vê tanta gente que tem tudo para ser tremenda, mas tem tanto segredo, tanta sala oculta, tanto sangramento, tanta ferida na alma, que tudo aquilo que sai da boca, tudo aquilo que se expressa na vida, é resultado de um passado doloroso, triste, pecaminoso, cheio de ira, cheio de mágoa, cheio de raiva. É uma podridão que lhe acompanha, e parece a fachada está bonita, mas o coração está cheio de feridas, cheio de dores. E aí vem Jabes dizendo: Deus, olha quem eu sou. O meu nome carrega dores, a minha identidade carrega dor. Mas Deus, livra-me dessas dores, livra-me disso, livra-me, porque eu não posso chegar ao futuro que o Senhor pensou para mim. Eu não posso chegar no objetivo da minha oração diante de Ti, se eu carrego esse estigma da minha identidade, se eu carrego a dor que eu fiz à minha mãe, se eu carrego a chacota dos meus amigos. Esse é o Jabes. Qual é o seu nome? Jabes. E eu encontro tanta gente na Bíblia trocando de nome: Cefas, Pedro, Jacó, Israel, tantos outros nomes, Abrão para Abraão. Quanta gente Deus foi lá e mudou: não, agora o teu nome é outro. Jabes permanece com o mesmo nome. Mas aí no versículo 9 eu entendo o que Deus está fazendo aqui com Jabes. Deus não mudou a sua cédula de identidade, Deus mudou o seu interior. Deus não mudou aquilo que Ele tem para apresentar às pessoas. Deus mudou a sua fama, Deus mudou a sua história, Deus mudou a sua mente, Deus mudou o seu coração, Deus mudou a sua alma, Deus mudou a sua reputação, Deus mudou tudo que Ele foi. O nome continua agora. Por quê? Porque aquele que olha a sua história não entenderá o seu nome, e quem ver o seu nome não vai entender de onde vem essa história. Aleluia! Não peça para Deus apenas mudar o seu nome, mas diga para o Senhor: muda a minha história.
ele foi o mais nobre, ele foi o mais ilustre, o mais respeitado quando tinha tudo para não ser. Veja, o mundo quer nos oprimir. Há pouco tempo eu ouvi: olha, isso aí que você está pensando é loucura. Coloque-se no seu lugar. Veja o seu tamanho. Eu sei bem o meu tamanho, mas também conheço o tamanho do meu Deus. Eu sei bem quem eu sou, mas também sei quem é o meu Deus. E que a despeito de mim, meu Deus pode transformar gerações. A despeito de mim, Deus pode transformar a minha história. A despeito de mim, Ele pode transformar a minha família. Apesar de mim, histórias podem ser mudadas. Apesar de mim. E aí, quando eu vejo isso, eu vejo que o mundo quer me oprimir. O mundo quer ditar quem você é, ou quem você será. O mundo é campeão de carimbar você. Olha esse, ou essa, é o divorciado, a divorciada. Veja esse, é o fornicário, a fornicária. Veja esse, é o devedor ou a devedora. Veja, veja, veja. E eu acho que eu já contei para os antigos aqui a história da conversão da minha família. Quando nós chegamos na igreja, as coisas que minha mãe mais ouvia: veja aí, a divorciada e os seus filhos. Olha que naquele tempo existia isso, né? A divorciada e seus filhos. E aí entrou na igreja os 3 cavaleiros do Apocalipse, né? Ninguém usava saia, ninguém usava nada. E entra a minha mãe com aquele brincão na orelha, cabelo curto, cinturinha 36, calça jeans. Meu irmão igual um roqueiro com brinco na orelha. E eu sempre fui o mais normalzinho, mais com aquele bermudão, com a cueca aparecendo, entrando na igreja. E de repente o poder de Deus vem na igreja. A gente entrega a nossa vida para Jesus e Deus transforma aquela mulher que era mal falada simplesmente por não ter tido um casamento de sucesso. Deus transforma como uma mulher de Deus. Deus pega aquele roqueiro oprimido, violento, para ser um homem de Deus. Deus pega aquele garoto que não tinha relevância nenhuma, é aquele gordinho de cueca para fora, aparecendo na igreja para ser um ministro da palavra de Deus. Por que isso? Porque Deus muda histórias. Não aceite viver de dores. Não aceite viver de estereótipos da sociedade. Porque eu não sou aquilo que o homem diz que eu sou, mas a identidade que Deus imprime em mim. E essa identidade, ela só é possível por causa da obra da cruz do Calvário. E a obra da cruz do Calvário faz com que pecadores sejam transformados em santos, faz com que mulheres de má fama sejam mulheres santas e poderosas, homens de conduta duvidosas sejam transformados em homens de Deus, pregadores, ministros em seu próprio lar. Deus pode mudar histórias. E eu não aceito menos do que Deus pode fazer na minha vida. Aleluias. Eu, quando vejo alguém entregando a sua vida para Jesus, por mais estranho que pareça, se hoje entrar aqui, ou se já estiver alguém aqui no nosso meio que seja viciado em alguma coisa, que tem uma vida pregressa horrível, se você entregar a sua vida para Jesus, você não tem ideia o que Deus pode fazer na sua vida. Você não tem ideia na transformação que Ele pode fazer. Enquanto os homens dizem que não tem mais jeito, Deus é especialista em mudar histórias, porque Ele é o Deus que faz a história, Ele é o Senhor da história. Aliás, Ele não é apenas Senhor da história, mas Ele participa da história. O Espírito de Deus está aqui para participar da nossa história, mas Ele não é um mero espectador, Ele participa para transformar, para mudar, para transformar para melhor, porque Ele tem um plano na sua vida. E tenha certeza que o teu plano não é, o plano de Deus não é plano de dor, não é plano de derrota, não é plano de tristeza. Ele vai transformar o teu pranto em júbilo. Clame a Deus. Quando eu vejo Jeremias capítulo 33, versículo 3, a oração dele é, o recado de Deus para o povo: clama a mim e responder-te-ei
anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não tem noção. É a minha versão da hora, linguagem da hora. Ore a mim, porque eu vou te responder. E quando eu te falar, eu falarei coisas que você jamais pensou, jamais imaginou. Então você vai entender quem eu sou e aquilo que você pode ser quando eu colocar as minhas mãos sobre a sua vida. Clama a mim, porque Deus mudará a sua história. Clama a mim, porque eu sou aquele que restaura corações. Ou eu sou aquele que refaz histórias. Ou eu sou aquele que não muda o teu nome, mas muda a tua identidade. Aleluias. Uma oração tão simples, e eu quero que você faça essa oração nessa noite. Deus, me abençoa. Deus, leva-me além. Faça-me ver além disso que eu vejo. Faça-me viver além disso que eu vivo. Deixa-me experimentar uma vida fora desse sufoco que eu vivo. Não faz muito tempo eu atendi uma pessoa que disse: pastor, preciso conversar com o senhor urgente. Tá bom, é urgente, vamos lá. Sentou na minha frente e disse: pastor, eu estou na escuridão. Eu estou sufocada. Pastor, me ajuda. E antes de fazer qualquer aconselhamento, eu cantei aquela música do Trazendo a Arca. Se o mar me submergir. Rapaz, ele é esperto, viu? A mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Isso é lindo, né? É o Deus que te pega lá do fundo do poço, no meio do sufoco, envolvido na depressão, com uma história que é de arrepiar qualquer cabelo. E eu digo, sempre quando eu digo como um pastor, olha, nada mais me surpreende. Outro dia veio alguma coisa que me surpreende. Mas a despeito disso, Deus continua pegando pessoas no fundo do poço e tirando do atoleiro, te trazendo à tona para respirar novos ares. Novos ares. Tu és o Deus da minha salvação. E sabe qual é o lindo disso? O lindo disso tudo, irmãos, é que Deus não está com o seu braço encolhido para não nos salvar. Aleluias. Deus não está surdo para que não nos escute. E por que mesmo você não clama a Deus? Por que mesmo você não dobra os teus joelhos e diz: Deus, abençoa-me, Deus. Deus, alarga as minhas tendas. Fica comigo, Deus. Guarda-me do mal. Põe a sua mão em mim e tira as minhas dores. Deus, Deus, Deus. Clama a mim e eu te responderei. O que é clamar? Chama a atenção dele, grita a ele: Deus, me tira desse sufoco. Faça-me ver aquilo que eu não consigo ver. Porque o Deus da história está aqui para mudar a sua história. O Deus da história, Ele chegou na sua casa hoje para mudar a sua história. O Deus da história vai fazer uma transformação na sua vida, de modo que quem olhar para o teu nome não vai entender a sua trajetória. E aquele que conheceu a sua trajetória, quando olhar o seu nome, não vai entender nada, porque Deus está mudando todas as coisas. Ele é restaurador de vidas. Ele é restaurador de vidas. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu vou pedir que você fique de pé, você que está aqui no templo. Jabes tinha tudo para dar errado. Jabes tinha tudo para dar errado. E sinceramente, tem horas que eu olho para mim e falo: meu Deus, eu tinha tudo para dar errado.
Aliás, os que estão aqui, vocês tinham tudo para dar errado. Mas a despeito Ele é restaurador de vidas. Apesar Ele é restaurador de corações. Ele é restaurador de mentes. Houve um tempo que eu fiz a mesma oração de Jabes. Eu fui diante do meu Deus e disse: meu Senhor, eu estou no escuro, eu estou no desespero, eu carrego muitas dores em mim. Parece que quando eu falo só tenho queixa para dar, eu não tenho mais ação de graça. Eu não sei se você já chegou nesse ponto, mas eu já cheguei. Eu não consigo mais dar graça por nada, eu não consigo mais te glorificar por nada. Eu só tenho dores, eu só sei chorar, eu já não oro mais, eu só choro. Eu tomo banho e quando eu ligo o chuveiro, eu aproveito a água caindo sobre o meu rosto para disfarçar as lágrimas. Eu aproveito o barulho do ventilador, do ar-condicionado ou qualquer coisa para poder dar aquela chorada bem chorada, para poder fazer aquela oração mais doída e mais gemida da alma. Eu tento disfarçar, eu coloco o rosto no travesseiro para que a esposa não escute, para que ninguém entenda o gemido. Mas veja, diz a palavra: eu, Senhor, eu encho os céus e terra, Ele está em todos os lugares. Se eu subo aos céus, ali está Deus. Se eu faço a minha habitação no céu, ali está Deus. Se eu vou para leste, ali está Deus. Se eu vou para oeste, ali está Deus. Ou seja, eu não posso me esconder de Deus. E esse mesmo Deus disse para mim e diz para você hoje: clama. Eu estou aqui e posso mudar a sua história. Pastor, como é que eu vou orar a Deus? Faça como Jabes: Senhor, abençoa-me. Senhor, amplia a minha visão. Senhor, fica comigo. Senhor, livra-me dos males. Senhor, cura, tira e liberta das dores. Você que ouviu essa palavra, eu não vou chamar para você vir aqui à frente, mas aonde você estiver, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Você que está na sua casa e me assiste nessa noite, faça a mesma coisa. Se você está entre família, abraça aí a sua família. Quem sabe a história da sua família foi uma história trágica até pouco tempo. A minha pregação é para você nessa noite. A minha pregação é para você que, quem sabe, quando olha para trás, se pergunta: aonde está a bem-aventurança? Aonde está a história da bênção? Aonde estão as promessas de Deus? Será que eu sou um projeto feito para dar errado? Será que eu faço as coisas sem saber? Veja, enquanto você está com a mão no coração, há mais ou menos um ano, eu comecei a trabalhar como editor de livros e escritor também. Aquele chamado escritor fantasma, né, que escreve o livro para gente famosa que não tem tempo. Eu comecei a escrever. E eu reparo que o processo de criação, de escrita, precisa ser muito bem feito. Você tem que pensar no começo, no meio e no fim. Tem que pensar no enredo, tem que pensar no ponto alto, tem que pensar no clímax, tem que pensar na conclusão. Tem que tomar muito cuidado com todos os detalhes para que a narrativa não jogue a história por terra. Você tem que escolher qual vai ser o gênero literário, você tem que escolher bem as palavras. Eu sou um autor de livros, mas o autor e consumador da nossa fé faz um trabalho muito melhor do que eu. Ele sabe cada ponto da sua história. Ele conhece o começo, ele começa o meio e sabe o fim, porque ele é alfa e o ômega. Ou seja, aquilo que está no começo e no final da sua vida, ele tem controle de todas as coisas. Aquele que escreve a sua história, ele não comete erros. Não existe revisor para a história de Deus, porque ele jamais erra. Não existe corretor para a história que Deus escreve, porque ele não erra.
E se no meio do enredo, se no meio da sua história você diz, parece que eu perdi o controle, Deus não perdeu o controle da sua história. Ele sabe o final porque Ele já está no futuro. Ele conhece o meio porque Ele escreveu o meio. Ele sabe os escapes. E se você acha que a sua história sem Deus vai dar errado, você tem toda a razão. Mas o Senhor, o autor da vida, quer assumir a narrativa da sua história. E se você permitir que Ele escreva a sua história, faça a oração de Jabes. Deus me abençoa. Deus, amplia a minha visão, amplia a minha tenda. Senhor, fica comigo. Meu Deus, livra-me do mal. E meu Deus, guarda-me das minhas dores. Você pode orar assim a Deus? Da sua casa e aqui na igreja. Senhor, a Ti nós clamamos hoje, porque Tu és o Deus da história. A despeito, ó Deus, das identidades impostas, da história desse mundo e da vida desse mundo que nós estamos sujeitos, as crises que nos solapeiam, as tempestades que balançam o nosso barco, isso faz parte desse mundo. Mas, ó Pai, o controle da nossa vida, o rumo da nossa história, só o Senhor pode dar. O futuro preferido, ó Deus, não parte de nós, mas vem de Ti. E se muitos, ó Deus, olham para a sua vida como se fosse um karma, se muitos contemplam a sua história como uma história malfadada, Senhor, que possamos todos nessa noite clamar a Ti, como fez Jabes, um homem que tinha tudo para dar errado, mas ao clamar a Deus, Jabes, um homem de dores, passou a ser conhecido como ilustre, nobre, respeitado. Meu Deus, faça isso na vida do seu povo hoje. Aqueles que parece que foram feitos para dar tudo errado, aqueles que aparentemente estão carregando verdadeiros karmas, é assim que dizem por aí, Senhor. Mas, meu Pai, não existe karma para aquele que confia em Ti. Não existe má sorte para aquele que tem fé no Deus da história. Portanto, Deus, escreva nossa história nesse momento. E enquanto nós vamos Te adorar, eu Te peço, ó Deus, que gere em nós a fé, que muda toda a nossa história. E a Ti clamamos como Jabes, abençoa-nos, amplia a nossa visão, além do nosso sofrimento, para que nós possamos ver que existe esperança além da dor. Deus, fica conosco, porque a Tua presença é tudo que nós precisamos. Deus, que a Tua presença nos livre dos males. E Pai, tira as nossas dores, sare a nossa ferida e nos dê agora a alegria de um futuro que o Senhor preparou para nós. Nos dê a alegria daquilo que virá, ó Deus, a alegria que virá, porque a alegria que vem não tem a ver com o nosso fim imediato, que é o fim de todos os homens, a morte. Não, a nossa alegria vem da eternidade, ó Deus, que está preparada para todos, e que essa eternidade venha hoje, Senhor, produzir frutos de alegria eterna, de paz eterna, de gozo eterno, confiança eterna, esperança eterna, em o nome de Jesus. Aleluias. Vamos adorar juntos? Aleluias. Glória a Deus. E você aonde está? Se quiser fazer essa oração espontânea a Deus, esse é o momento. Você na sua casa, esse é o momento. Apresente a Deus agora
Apresente ao Senhor as suas dores. Quando tudo em mim era incerto, Aleluias. os meus olhos Aleluias. já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar no coração. Sim, Jesus. A ti, Oh Deus. se cumpre tua palavra e Aleluias. O Senhor nos guarda. mesmo quando penso que é chegado, Aleluias. eu só preciso adorar. Em meio às dores. Milagre é um detalhe Aleluias. para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço. Eu não mereço tanta graça. Mas por misericórdia Sim, Jesus. recebi. E o maior milagre, Deus já fez em mim. Aleluias. Mais uma vez vamos cantar. Essas coisas acontecem como se a gente não consegue enxergar o agir de Deus, mas não significa que Deus não esteja ali. Ele está presente para mudar a sua história. Ele viu quando você chorou, Ele viu quando você gemeu, Ele viu quando você gritava por ajuda, Ele viu tudo isso. Aleluia. Sim, Jesus. E isso é um ato de fé. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado, aleluia. Maravilhosa graça Aleluia. trouxe salvação para Eu não mereço. eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. Que o maior milagre Deus fará em você. E o maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia! É o milagre que Deus tem para operar em nossa vida. É mudar a nossa história. Aleluia! Maravilhosa graça que trouxe salvação Para mim, eu não mereço. eu não mereço tanta Mas por misericórdia graça, recebi. o maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus
Meu Deus, nós dedicamos essa noite ao Deus que muda histórias, ao Deus que transforma vidas, e que através da sua graça, nossas histórias são mudadas pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Meu Pai, nós terminamos esse culto hoje, louvando ao Deus que tem todo o poder, aquele que conhece o nosso passado, está em nosso presente, e já chegou em nosso futuro, e diz para nós: não temas. E se porventura, ó Deus, muitos ainda, ó Pai, sentem que a vida lhe marcou com dores, que Teu Espírito Santo haja, Senhor, não apenas hoje, mas amanhã, depois de amanhã, todos os dias, demonstrando, ó Deus, que o autor da história está refazendo aquelas páginas negras, aquelas páginas de tragédia, transformando em vitória, em mudança, o choro em alegria, porque isso é obra da cruz. Estenda suas mãos para cá agora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações com o Espírito Santo, que transbordem sobre vossas vidas, sejam, pois, abençoados e agradecidos em o nome de Jesus. E toda a igreja de Deus diz: que Deus abençoe você abundantemente. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Você que está em casa, seja abençoado. Deus mudará a sua história. Amém. Vá em paz. Tenha uma semana abençoada.